O texto de Atos, capítulo 2, eu quero compartilhar com os queridos sobre uma igreja que alcança e transforma o mundo. Uma igreja que é capaz de se mostrar de forma relevante a todos aqueles que a cercam. Atos 2, a partir do versículo 42. Já em outras ocasiões citei esse texto como parte da mensagem, mas eu hoje gostaria de compartilhar especificamente sobre esse texto com os queridos. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, misericórdia que a gente espera. Não? Todo mundo comigo? Então vamos juntos? Acompanhe aí, eu vou fazer a leitura na minha versão. Todos se dedicavam de coração, a partir do versículo 42, Atos 2, 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Pode se assentar, fique à vontade. Uma igreja que transforma a sua realidade, né? Já falei em outras ocasiões que uma igreja que transforma a sua realidade, ela é composta por membros que entendem que eles são chamados para, de fato, transformarem a sua realidade. E uma igreja que transforma o meio é uma igreja que leva pessoas a Jesus, né? E nós, não sei você, mas eu tenho um profundo desejo de ver os meus aos pés, todos os meus familiares, amigos, gente próxima aos pés de Jesus. Eu acredito que você também quer isso, amém? Amém? Amém. Até porque uma das imagens que por vezes ficava na minha memória quando criança é a imagem de uma certa vez um pregador foi numa série de conferências e falando sobre a necessidade de aceitar Jesus, reconhecê-lo como Salvador e entregar sua vida a Ele para ir para o céu, né? Um pregador utilizava a ilustração que ele trazia um potinho com enxofre e ali no meio da celebração ele queimou o enxofre. Quem aqui já teve o desprazer de sentir o odor do cheiro, o odor do enxofre queimado? Ninguém aqui não? Ninguém? É horrível. Eu me lembro que foi um potinho, uma tampinha, né, de garrafa. Ele colocou aquilo, impregnou o espaço todo, estava mais de 200 pessoas na igreja naquela ocasião. Impregnou o espaço, umas 2 pessoas ou 3 saíram passando mal, sufocadas por causa daquele odor. E aquela imagem ficou na minha memória. E quando eu me paro e penso na necessidade dos meus entregarem-se ou terem um encontro real e salvador com Jesus, o que vem à minha memória é o lugar para onde eles vão, caso isso não aconteça. O lugar, a eternidade que eles desfrutarão longe do Pai e o sofrimento que passarão. Imagina você que por vezes a gente sofre aqui, não é verdade? Sofremos, passamos por algumas aflições, mas nada há de se comparar àquilo que será na eternidade sem Deus. Então, queridos, há uma necessidade, há um clamor que nós precisamos sermos cada vez mais despertos a apresentar ao Senhor, e há um desejo no coração do homem perdido. Às vezes a gente pensa assim, o povo não quer muito saber de Deus. Será, querido? Com um número tão grande de religiões crescendo no nosso contexto atual, gente que adora até OVNI. Sabiam disso? Tem os adoradores dos alienígenas, né? E eu fico me perguntando se os alienígenas são eles, né, que estão perdidos, confusos, né, com a cabeça em outro planeta e foram incapazes de reconhecer Deus.
Mas o homem, de certa forma, ele carrega um vazio, e isso é um fato, que ele, por diversas ocasiões e de diversas maneiras, ao longo da sua existência, ele tenta preencher, e na maioria das vezes, de forma incapaz, o seu esforço se revela como inútil, porque apenas Jesus pode preencher o coração do homem. Amém? Isso não é verdade? Amém? Assim seja, amados. E nós temos, de alguma forma, todo o aparato, o recurso necessário e todo, vamos dizer assim, tudo aquilo que pode atender a necessidade do coração perdido e satisfazer, preencher aquele que carrega esse vazio consigo. Nós temos Jesus Cristo. Eu me lembro que uma das campanhas mais intensas e com mais resultados que a Junta de Missões já fez foi a Jesus Cristo é a única esperança. Lembra disso? Jesus é a única esperança. Porque, de fato, o homem está perdido, Jesus é a esperança. Mas, amados, para vivermos isso, nós precisamos entender o nosso papel e potencial que temos em nossas mãos. Potencial. Sabe, uma das coisas que a gente não pode perder de vista é que nós temos um grande potencial em nossas mãos. Não é à toa que a palavra de Deus já vai mostrar para nós que Jesus ele é perito em transformar pessoas que habitualmente não seriam escolhidas para nada em pessoas ultramente capazes para fazer algo grandioso nas mãos de Deus. Quando você e eu olhamos para os 12, nós vemos pessoas que possivelmente nós não chamaríamos para nada, não é verdade? Talvez Judas, porque era alguém que gostava, né, de mexer com o dinheiro e possivelmente tinha uma certa condição. Talvez o Levi, que era coletor de impostos, né? Talvez esse. Mais um Pedro nervosinho, agitadinho, que fala sem pensar, talvez, né? A gente não chamasse nem para o futebol na rua. Não é verdade? Então, queridos, Jesus ele pega essas pessoas e transforma em grandes homens, grandes mulheres, né, nas suas mãos e que são capazes de fazer algo grandioso na realidade em que estavam vivendo. E esse texto é tão especial porque mostra justamente isso. Uma igreja atuante, relevante, transformadora e que levava pessoas todos os dias, o texto diz, ao encontro com Jesus. Mas umas características especiais nos saltam aos olhos quando a gente olha para esse texto. Primeira característica é que essa igreja se dedicava de coração ao ensino dos apóstolos. E às vezes a gente confunde o ensino com, vamos dizer assim, características e pensamentos teológicos. O ensino dos apóstolos não se prendia a conceitos e a verdades, vamos dizer assim, tomadas como verdades absolutas e que, na maioria das vezes, não são tão importantes assim no decorrer da vida cristã. Não me entenda mal, mas às vezes a gente se prende discutindo se a gente foi ou não escolhido, se a gente foi ou não aquele que tomou a decisão ou não. Coisas como essas, que na maior parte das vezes a gente entende e sabe da importância que elas têm na nossa caminhada e na nossa carreira cristã, mas que são, na maioria das vezes, assuntos que, por vezes, nos distanciam sem que a gente perceba do foco e propósito original do Senhor para nós. O ensino dos apóstolos era qual, amados? Quando a gente olha para esses homens e mulheres de Deus, a gente é capaz de perceber que o ensino, a verdade que eles viviam, era a verdade de que Jesus Cristo, de fato, pode e deve transformar a vida daquele que não teve um encontro com Ele. Quando os apóstolos estavam naquela celebração, nesse texto,
ouvindo, logo nos versículos anteriores, ouvindo e vendo aquela multidão de pessoas de várias partes do mundo, eles enxergam naquele momento, naquela ocasião, naquela festividade, que não era parte da cultura nem da vida religiosa deles, eles enxergam naquela oportunidade uma ocasião para falar de Jesus. Para falar de Jesus. E aí eu me remeto ao texto no próprio livro de Atos, quando Paulo caminhava em direção a um determinado local e ele vê diversos altares, diversas imagens, e ele encontra um altar que estava sem imagem e ali escrito ao Deus desconhecido. O que ele faz? Ei, esse daí que vocês adoram, esse é o que eu quero pregar a vocês. Sabe, nós precisamos entender que os apóstolos, eles viviam de forma tão dedicada e comprometida com o Senhor, que eles eram capazes de enxergar em cada ocasião oportunidades para falar do amor de Deus. Quando olhamos para Paulo e Silas na prisão, eles enxergavam naquela ocasião oportunidade. Quando nós olhamos para diversos homens e mulheres, o próprio Estevão pregando do Senhor, falando de Deus enquanto era apedrejado, nós enxergamos e vemos que esses grandes homens se dedicavam de coração àquilo que Jesus transmitiu a eles, que Ele é a luz do mundo e o que o segue não andará em trevas. Esse é um ensino que por vezes passa por nós despercebido e que nós precisamos voltar a cada dia mais os olhos para Ele e termos o nosso coração inflamado, apaixonado por essa verdade de que Jesus Cristo de fato é a única esperança. Ele veio para resgatar o perdido e um dia voltará para buscar a sua igreja. Amém? Amém. Sabe, uma outra verdade é que esses homens, além dessa dedicação e comprometimento em enxergar em cada ocasião uma oportunidade para falar de Jesus, eles aproveitavam também algo muito valioso, e esse ensino também era parte do ensino dos apóstolos, porque Jesus ele foi comprometido em mostrar para eles a importância desse ensino, a verdade que nós precisamos andar em comunhão. Jesus, quando ascende aos céus e antes de se revelar aos seus discípulos, ele fala o quê? Para que eles estivessem juntos. Quando Jesus, ele volta, se revela, ressurreto já, e ascende logo depois aos céus, ele fala sobre a promessa do Espírito Santo e os orienta a estarem o quê? Juntos, aguardando a descida do Espírito. Nada grandioso no meio da igreja de Jesus foi realizado sem que houvesse gente junta e comprometida com a comunhão. A importância de estarmos juntos. Eu sei que às vezes é desafiador, não é verdade? É desafiador. Mas, queridos, a comunhão, ela é capaz de aperfeiçoar as arestas e as debilidades que por vezes nós temos. Através da comunhão nós crescemos, nos fortalecemos e aprendemos mais acerca do reino de Deus através e por meio da revelação na vida do nosso irmão, da nossa irmã. Uma igreja que leva pessoas a Jesus. Ela entende a importância da comunhão. Comunhão no partir do pão, comunhão na oração. Crente precisa estar junto em todo o tempo. Gente que está focada em viver um evangelho genuíno, legítimo, que transforma os seus familiares, os seus amigos, os seus companheiros de trabalho, entende a importância de estar junto em todo o tempo. Não é só para orar, não, amados. Tem nada melhor que, às vezes, sentar à mesa e conversar um pouquinho fiado com os nossos irmãos. Isso também é comunhão, não é verdade? Se você parar para avaliar os maiores ensinos que Jesus transmitiu aos seus discípulos, foi a mesa. E às vezes não valorizamos a importância que existe na nossa vida de comunhão como igreja, a mesa. Havia em todos eles, o texto diz, um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas.
Uma igreja tomada pelo mover do Senhor e que experimenta um crescimento genuíno, ela entende que os sinais e maravilhas ainda são reais. Sabe, não podemos caminhar sem perder de vista essa verdade. Milagres ainda acontecem, amém? Amém, amados. E eu oro para que eu seja capaz ainda de enxergar alguns. Eu já vi alguns. E eu espero ver outros. Eu espero, quem sabe, ainda ter o privilégio de ver. Já pensou, já imaginou uma ressurreição? Olha, que bênção. Ah, pastor, mas isso ainda não acontece. Talvez não aconteça ao nosso lado, mas todo dia ouvimos relatos, quando a gente abre os olhos para ver aquilo que o Senhor está fazendo na África, na Ásia, em outras partes do mundo, a gente ouve sinais e maravilhas que o Senhor ainda realiza. E sabe, perder de vista essas verdades, que o nosso Deus ainda é o mesmo Deus, nos levará por vezes a viver um evangelho indiferente, descrente, um evangelho distante da verdade dos apóstolos e daquilo que eles experimentaram. Os sinais, a Bíblia fala que acompanhariam os que crerem. Você crê no Senhor? Amém? Nós veremos sinais. Amém? Nós veremos os nossos se rendendo ao Senhor. Até porque tem gente da nossa família, amigo nosso, que se entregar a Jesus é um verdadeiro milagre. Não é verdade? Aquele ou aquela que a gente olha, esse daí nunca vai querer nada com Deus. E, de fato, se não for um milagre, ele não vai querer. Mas a gente precisa crer. Orar por isso, clamar por isso, confiar nessa verdade. O texto nos mostra que eles compartilhavam tudo, criam e se reuniam num só lugar. Entenda, amados, o povo se reunia num só lugar. Se reunia na casa do Senhor. Não havia um templo naquela época, ainda que era usado para o povo, para a igreja primitiva daqueles dias, até porque o povo não podia se reunir no templo de Salomão, lembra disso? Por quê? Os judeus não permitiriam. Os judeus perseguiam esse povo. A religião da época perseguia esse povo. Eles se reuniam possivelmente em sinagogas ou em templos improvisados, mas eles estavam no templo e nas casas. A sua casa precisa e é uma agência, precisa ser e é uma agência do Evangelho de Jesus Cristo. Ela precisa ser e é uma pequena igreja disponível para compartilhar de Jesus. Essa é a temática e a verdade que nós aprendemos quando a gente vai estudar sobre pequeno grupo, sobre PGM, sobre célula. Igrejas nas casas. Até porque, amados, nós precisamos entender que pode vir a ser que um dia, talvez não a nossa geração, mas quem sabe dos nossos filhos, em que o evangelho vai ser perseguido. Se o povo não reunir na casa, onde vai se reunir? Aqui, esses homens e mulheres começaram a vivenciar essa verdade, amados. Em todo o livro de Atos, nós vemos que o povo começa a perseguir os crentes. Eles não podiam adorar nos templos. E eles começaram a adorar aonde? Nas casas. E quando eles tinham a oportunidade, ainda que não pudessem nos templos, eles se reuniam nas tumbas, nos cemitérios, mas era o desejo, vamos dizer assim, o propósito de coração desses irmãos tão intenso de estar juntos. Era um desejo tão grande de rever os irmãos que eles faziam qualquer coisa para isso. E, amados, como é bom estar na companhia dos nossos irmãos, não é verdade? Amém? Amém. Amém. E é importante que nós valorizemos isso. Já diz uma ilustração da brasa no braseiro. Já ouviram falar dessa ilustração? A brasa no braseiro, se você tem o hábito de fazer fogueira, churrasco na sua casa, você sabe como é que é, né? Você pega uma brasa ali no meio do calor, ela está aquecida, vermelhinha, bonitinha, você tira ela do meio do braseiro, o que acontece com ela? Gradativamente ela vai o quê? Esfriando, esfriando, até que ela apaga.
Por isso esse povo entendia a importância de estar junto. E o texto nos mostra que eles vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo, diariamente reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Entenda, amigo, entenda, querido, querida, o Evangelho é algo maravilhoso que nos foi dado por um Deus generoso. Deus é generoso? Amém? Ele dá a você muito mais do que você merece. Na verdade, a gente não merece nada. E às vezes Ele dá a nós muito mais do que nós precisamos. Não é verdade? É. Às vezes você orou por um carro e Deus te deu o carro. Às vezes você orou por uma casa e Deus te deu uma casa com piscina. É. Só não sei se você vai usar muito isso aqui, né? Usa? Usa. Vai ter o tempo, né? É. Às vezes Deus te dá alguns privilégios e que de fato não somos merecedores, nos dá muito mais do que a gente precisa. Nos dá muito mais. E por quê? Porque Ele é generoso. Agora, se há uma característica em nós, como povo do Senhor, que precisamos aprender e demonstrar na nossa vida e relacionamento com Deus e com o próximo, é essa característica: generosidade. Generosidade não é revelada apenas pelo fato de eu entregar o meu dízimo e oferta, porque às vezes as pessoas se confundem isso. Mas o que adianta eu entregar isso e não dar o meu tempo para Deus? Não dar o meu esforço, o meu dom, a minha habilidade, o meu talento, o meu ministério, que não é meu, mas que é do Senhor, que Ele me deu? Sabe, uma das grandes verdades é que a maioria das pessoas nem tem ideia de qual é o seu ministério na Igreja de Cristo. Já pararam para avaliar dessa forma? A grande maioria não tem a menor ideia. Isso não é a realidade nossa não, amados. Eu estou falando de uma estatística que foi desenvolvida a partir de um estudo em mais de 1000 igrejas ao redor do mundo. Cerca de 80% das pessoas não têm ideia de qual é o seu ministério no reino de Deus. E por isso, são incapazes de aprender a desenvolver a alegria no serviço do meu rei. Tem um hino que diz, né? No serviço do meu rei eu sou feliz. Né? Eu venho com alegria e entusiasmo. Eu não olho para a oportunidade de servir como peso, mas como uma oportunidade. Porque Deus me deu, de graça Ele me deu, e de graça eu dedicarei a Ele. Sabe, essa igreja, ela impactava o mundo, porque o relacionamento entre eles era generoso, marcado por alegria, comprometido, sincero, e impactava as gerações, as pessoas ao seu redor, porque o mundo precisa ver em nós a manifestação do Senhor. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, amados. Assim conhecerão, já disse Jesus em João, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa igreja experimentava um amor genuíno, uma simpatia era gerada em relação àqueles que estavam distantes. E ainda que o pessoal não entendesse aquilo que estava acontecendo no meio daquela igreja, eles iam até aquele povo porque eles viam algo diferente, algo especial, algo transformador. Havia uma alegria, eles olhavam para aquele povo, via aquele povo sendo perseguido, enfrentando dificuldade, gente passando por lutas, mas mesmo assim eles olhavam, mas espera aí, tem um negócio diferente. Eles não murmuram, eles não questionam, eles podem até chorar, mas rapidamente eles secam a lágrima do rosto, dão um sorriso e declaram que a alegria do Senhor é a nossa força.
Sabe, amados, eu fico encantado quando eu olho para esse texto. E eu fico encantado ao imaginar o que o Senhor pode fazer em nós como igreja desse tempo. Mas precisamos olhar para essa igreja e aprender algumas verdades muito importantes com ela. Primeira delas, termos um coração alegre e generoso. Alegre e generoso. Alegria em estar em meio aos nossos irmãos. Generosidade para doar o nosso tempo, a nossa vida ao Senhor. Generosidade para doar não apenas o nosso tempo, a nossa vida ao Senhor, mas também àqueles que estão ao nosso redor. Você já pegou o telefone e já fez, quem sabe, uma oração por aquele ou aquela da sua família que ainda não teve um encontro com Jesus? Às vezes a gente quer pegar o telefone e falar um monte de coisa. Se você não entender a importância de entregar o seu coração, você vai morrer, vai isso, vai aquilo, aquilo outro. Não, é só orar. Até porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Até porque a obra não é nossa, mas é do Espírito Santo. A gente só instrumento nas mãos dele. Alegria, generosidade. E uma igreja que vive de forma alegre e generosa, sempre louvando a Deus, é uma igreja que cai na graça do povo, desfruta de simpatia da sua geração. Sabe, amados, a igreja de Jesus dos nossos dias tem perdido a simpatia por muita gente. Muita gente tem olhado para a igreja de forma geral, e eu não estou falando dessa igreja, eu creio que não é essa a verdade, até porque eu cheguei aqui ontem, né? E eu acredito e ouço muito bem dessa igreja, mas a igreja dos nossos dias está cada vez mais se envolvendo em escândalos, coisas terríveis, e o povo não tem olhado com simpatia. Mas não é preciso muito para essa visão mudar. É só alegria, generosidade, louvor a Deus, uma vida de intimidade com o Senhor e com o nosso irmão. Uma vida de relacionamento sincero. Porque quando isso é uma verdade no meio do povo de Deus, no meio do corpo de Cristo, a Bíblia diz que a cada dia o Senhor acrescentava. Sabe, amados, eu oro a Deus que nós possamos ver um dia em que todos os dias a gente ouve histórias, vê pessoas se rendendo a Jesus, seja no templo ou nas nossas casas, através dos nossos pequenos grupos. Amém? Eu louvo a Deus e oro para isso. Espero no Senhor. E eu sei que Ele pode fazer. Ele tem feito isso ao redor do mundo. Não apenas aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Sabe por quê? Não é o recurso visual, não é a estrutura de som, nem tampouco o espaço adequado que levam as pessoas a Jesus. Isso ajuda a um determinado conforto, uma determinada qualidade na estrutura para quem está aí ouvindo a mensagem, é importante, não é verdade? Até porque às vezes tem muita gente chata aqui falando, né? Ficar 1 hora, quase 40 minutos ouvindo, né? Só com muita habilidade e conforto. Né? Mas sabe, amados, não é isso que leva as pessoas a Jesus. Isso pode até ajudar. Mas o que leva pessoas a Jesus são olhares amigos, apertos de mãos sinceros, disposição para orar e caminhar junto, para olhar para o outro e dizer, eu também estou enfrentando desafios, mas eu estou contigo, amado. Eu estou com você. Vamos caminhar junto. Você me ajuda nas minhas lutas, nos meus desafios, e eu ajudo você nos seus. E nós assim venceremos para a glória de Deus. É isso que é capaz de levar pessoas a Jesus, amados. É sermos Jesus na vida de alguém. É sermos um abraço que muita gente precisa nesses dias tão desafiadores. Tão desafiadores. A minha oração é que nós possamos cada dia mais olhar para essa igreja de Atos e sermos como ela, impactados todos os dias pela verdade do Evangelho e despertos para vivermos
alegria e generosidade no reino de Deus. Amém? Eu quero, nesse tempo, orar. E eu quero convidar você, se possível, a se colocar de pé. E quero convidar também a você que está aqui nessa noite, que quem sabe ainda não teve a oportunidade de viver algo especial da parte de Jesus e quem sabe quer experimentar esse evangelho transformador, né? Quer aprender mais desse evangelho, quem sabe, pastor, eu quero, eu tenho curiosidade de aprender mais da Bíblia, eu preciso aprender mais da palavra e entender mais desse Jesus e da obra que ele deseja fazer. Eu quero orar por você, mas quem sabe você é uma das pessoas que tem enfrentado algumas lutas e alguns desafios ao longo dessa semana. Você tem muita coisa desafiadora e muita luta para enfrentar no seu trabalho, na sua família. E quem sabe quer, nesse tempo, consagrar e pedir ao Senhor, me ajuda, Senhor, nesses desafios. Eu quero também orar com você nesse tempo. Tá? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e se você quer, de alguma forma, consagrar o seu dia, a sua semana, a sua vida, o seu coração, as suas decisões, quer buscar mais da direção de Deus para a sua vida, aprender mais do Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar junto, tá, amado? É luta, é desafio que a gente enfrenta todos os dias. E quem sabe o que a gente mais precisa nesse tempo é colocar o nosso coração e a nossa vida diante do altar do Senhor. É um tempo da gente buscar ao Senhor. Pode ficar à vontade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. A gente enfrenta muita luta. No mundo, Jesus já disse, nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Jesus é aquele que nos dá força para nós enfrentarmos os nossos desafios e vencermos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, você que está aí, coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer porque tantas coisas especiais o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Tantos sinais e maravilhas têm nos acompanhado, tantas demonstrações de amor e graça o Senhor tem concedido a nós, ó Deus, e o que nós podemos fazer diante de tão grande amor. Mas, ó Deus, nós queremos no teu altar nesse tempo também clamar a Ti, buscar do Senhor renovo, sabedoria e força para as decisões e desafios que enfrentaremos ao longo da semana. Os teus filhos estão aqui, alguns apresentando, quem sabe, um familiar, alguns, quem sabe, pedindo força e direção do alto para as decisões que precisam tomar, alguns, quem sabe, pedindo toque na sua saúde física ou emocional. Ó Deus, enfermidades e lutas vêm, ó Deus, por vezes tirando a força dos teus filhos. Eu peço, Espírito Santo do Senhor, toque em cada um nesse instante. Ó Deus, traga renovo do alto, força e, ó Deus, direção do céu, para que eles, ó Pai, não esmoreçam, para que eles, ó Deus, não desanimem, mas, ó Deus, sejam impactados e transformados pela Tua glória e renovados pelo Teu Espírito, pela ação do Senhor, possam vencer as lutas e desafios que enfrentarão ao longo desses dias. Mas acima de tudo, ó Pai, que a sua confiança, a sua esperança e força sejam cada vez mais depositadas no Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o nosso refúgio, ó Deus. Ó Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos e desde já consagramos o dia, a semana, ó Deus, de cada um. Ó Deus, nós cremos que possivelmente enfrentaremos desafios, mas cremos também que agindo Deus, quem poderá impedir? Nós cremos também que o Senhor é a nossa força. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, toma os teus filhos em tuas mãos, abençoa-os e os conduza cada vez mais direto ao teu trono de graça. E, ó Deus, os guie sempre. Essa é a oração que a Ti fazemos. E em nome de Jesus declaramos amém e amém. Você pode se assentar, mas antes de assentar, se possível, lembra que eu falei de vez em quando eu vou fazer isso? Dá pelo menos uns 3 apertos de mão aí, tá bom?
Isso. Se possível, dá